pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que afeta literalmente todo mundo: a nossa relação com o trabalho. A gente vai explorar a doutrina social da Igreja Católica para tentar entender o que de fato é uma relação de trabalho justa. E olha, não é só um papo frio sobre economia, não. É uma baita reflexão sobre os nossos direitos, sobre ter um salário decente e, principalmente, sobre a necessidade da gente ter tempo para a família e para o nosso próprio desenvolvimento, sabe? É basicamente uma visão que tira o trabalhador daquela caixa de ser só uma engrenagem do sistema e coloca no centro de tudo. E para começar bem, tem uma frase do Papa João Paulo II, lá na encíclica Laborem Exercens, que diz o seguinte: o trabalho humano é uma chave, provavelmente a chave essencial para toda a questão social. Ou seja, isso muda completamente o jogo. Essa perspectiva coloca a dignidade humana como o coração, o centro absoluto da economia global. O nosso trabalho deixa de ser visto como um fardo ou um mal necessário para ser encarado como algo que realmente constrói e define a nossa humanidade. O que nos leva à nossa seção 1, o significado humano do trabalho. E para entender isso de verdade, a gente tem que desconstruir aquela ideia tão comum de que o nosso suor é só uma métrica econômica ou só mais uma linha de custos numa planilha financeira. Então a pergunta de $1 milhão que vai guiar nossa análise é: o que torna o trabalho verdadeiramente justo? E aqui a gente não está falando só de obedecer às leis do mercado. É sobre uma justiça que respeita a essência de quem está ali botando a mão na massa. É um convite para a gente olhar com um pouco mais de empatia para a realidade de milhões de pessoas que estão nas fábricas, nos escritórios e nos campos pelo mundo afora. Existe um contraste enorme na forma de ver isso. De um lado, você tem aquela visão puramente secular, focada no mercado, que trata o trabalho como se fosse uma simples mercadoria, né? Um instrumento só para gerar lucro e deu. Mas, do outro lado, tem a visão de que o trabalho é um actus personae, que significa um ato profundamente pessoal. Nessa visão, trabalhar é uma expressão do ser humano. É literalmente a nossa participação na obra da criação de Deus. Cada pessoa que trabalha está deixando a sua marca no mundo. E cá entre nós, isso exige um respeito infinitamente maior do que a gente daria para uma mercadoria qualquer. E isso nos puxa direto para a seção 2, Direitos e Dignidade do Trabalhador. Porque, sejamos honestos, a dignidade não para em pé se não tiver estruturas sólidas para defender o trabalhador na vida real. Ficar só na teoria não resolve. Quando a gente lê as encíclicas, fica muito claro que essa dignidade exige bases sociais e legais. A gente está falando de proteções essenciais que, veja bem, não são privilégios, são direitos inalienáveis. É a exigência de um ambiente de trabalho seguro que não destrua a saúde física ou moral da pessoa. É a segurança de conseguir se aposentar com dignidade. É garantir provisões para a maternidade, para que cuidar da vida não vire um castigo no mercado de trabalho. E, claro, inclui também a proteção total contra qualquer tipo de discriminação e o direito sagrado de se associar, de formar sindicatos. Os sindicatos são vistos como ferramentas absolutamente indispensáveis para defender quem trabalha e para construir a solidariedade. Então, o X da questão, o princípio que não tem negociação, é este: o trabalho tem prioridade sobre o capital. Os seres humanos, a nossa saúde, as nossas famílias, isso tudo tem que vir antes da margem de lucro ou do maquinário da empresa. O capital, as finanças e os meios de produção têm que servir à pessoa que trabalha, e nunca ao contrário. É literalmente uma inversão radical daquela lógica puramente capitalista que a gente vê dominando as manchetes todo santo dia. Seção 3. O direito ao salário justo. Essa prioridade que a gente acabou de falar bate direto num dos pontos mais críticos da nossa sobrevivência diária. O contra-cheque no fim do mês não é só para consumir. Ele está totalmente ligado à dignidade de uma família inteira. E o que eu acho fascinante é a definição da doutrina para o tal do salário justo. Reparem que não é só aquele valor que o patrão e o empregado concordam e pronto. É uma remuneração que tem que ser suficiente para sustentar a pessoa e a família dela, garantindo uma vida digna em todos os sentidos: material, social, cultural e até espiritual. Isso é um choque de realidade contra salários que são definidos só pela frieza do mercado, onde a lei da oferta e da demanda pode facilmente jogar o pagamento para níveis de miséria. A justiça de um sistema socioeconômico se mede exatamente por essa régua. E por que isso é tão vital? Porque vai muito além de pagar o básico para não morrer de fome. Pode parecer loucura, mas documentos lá de 1891, como a Rerum Novarum, já batiam nessa tecla, condenando salários tão baixos que forçavam crianças a sair da escola ou mães a pegar trabalhos absurdos só para garantir o pão do dia.
Um salário justo tem que prevenir o trabalho infantil, tem que deixar a família prosperar de verdade e, de forma bem prática, tem que sobrar um pouquinho para criar uma poupança modesta, garantindo o mínimo de estabilidade e paz de espírito para o futuro. Seção 4. Descanso, família e desenvolvimento. Porque o trabalho, mesmo pagando super bem, não é a vida inteira. A doutrina lembra a gente que a vida humana exige pausas e tempo longe do escritório ou da fábrica. Tem um princípio bíblico fortíssimo que resume a profundidade disso. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E o que isso quer dizer na prática? Em documentos mais recentes, como a Laudato Si, a gente recebe um alerta bem claro de que esse descanso semanal regular é o que evita o ativismo vazio e aquela ganância que não tem fim. Sem uma pausa, o ser humano corre o sério risco de perder de vista o significado do que está fazendo e virar escravo da própria produtividade. E olha, descansar não é só ficar jogado no sofá o dia todo, não. Esse repouso é visto como um espaço quase sagrado. É o tempo ativamente reservado para se reconectar com a família, para um convívio tranquilo, para cuidar da cultura, da saúde mental e física e, claro, da nossa vida espiritual. E as autoridades e os empregadores têm a obrigação de garantir que as exigências de produtividade nunca jamais roubem esse tempo vital das pessoas. O que nos traz a seção 5? O ensino de vários papas. É muito importante a gente ter em mente que essa visão pastoral não é um modismo recente. É uma tradição histórica, muito longa e super consistente. Se a gente der uma olhada nessa linha do tempo, a gente vê exatamente como isso se construiu. Lá em 1891, no meio do turbilhão da Revolução Industrial, veio a Rerum Novarum. Aí, em 1931, durante uma crise econômica pesadíssima, a 40º ano. Depois, em 1981, a Laborem Exgens e em 1991, a centésimos anos. Isso ilustra de um jeito fantástico que a doutrina não ficou estagnada. Ela foi se adaptando continuamente a cada novo desafio industrial e tecnológico, mas sempre mantendo o mesmo fio condutor, a proteção irrestrita do ser humano. De Leão XIII até o Papa Francisco, a gente vê que múltiplos pontífices se uniram através das décadas nessa defesa moral e global do trabalho decente. Trata-se de um chamado totalmente imparcial, que atravessa fronteiras e não escolhe espectro político. Eles simplesmente exigem, sempre, que qualquer desenvolvimento econômico seja medido pelo respeito à dignidade integral de quem trabalha. E isso deixa a gente com uma pergunta provocativa para fechar nossa explicação de hoje. Com a automação avançando cada vez mais, o trabalho remoto virando a regra para muita gente e a economia girando num ritmo acelerado, como é que a gente aplica esse padrão de dignidade aos ambientes de trabalho modernos? Fica aí o convite para a gente refletir sobre como esses princípios atemporais de direitos, salários justos e tempo de qualidade para a família podem e devem moldar a nossa sociedade atual. Valeu demais por acompanharem essa exploração até aqui. Continuem questionando, aprendendo e a gente se vê na próxima.